Ricardo Monteiro sentiu o mundo desvanecer em um cinza impiedoso. O que começara como uma névoa sutil ao ler contratos transformará-se em um abismo que ameaçava engolir a mansão onde viverá por 15 anos. Naquela manhã, o pavor de não reconhecer o rosto da própria esposa o paralisou. Enquanto tateava o criado mudo em busca dos óculos, a voz de Viviane cortou o ar. Ricardo, você vai ficar aí parado a manhã inteira. O tom era uma lâmina de impaciência. Ela já estava pronta, vestindo o terno cinza das reuniões de consultoria, emanando uma eficiência que agora parecia agredir a vulnerabilidade dele. Ele murmurou que estava se preparando, mas a resposta dela veio carregada de desdém. Se preparando para quê? Para mais um dia de autocompaixão. Você tem uma empresa para tocar, funcionários que dependem de você. A discussão matinal era apenas o prelúdio de uma dor mais profunda. Ricardo tentou argumentar que sua condição não era simples, mas Viviane, focada em resultados e prazos, não aceitava fraquezas. Não é simples porque você não quer que seja, sentenciou ela antes de bater a porta. O som ecoou pela casa vazia, deixando Ricardo com a imagem borrada de si mesmo no espelho do banheiro. Ele via um homem de 45 anos, com cabelos grisalhos e olhos que já não capturavam a própria essência. A frieza da mulher com quem partilhara 2 décadas doía mais do que a escuridão física. Ela sempre fora prática, mas a doença dele parecia ter esgotado o estoque de empatia que ele acreditava que ela possuía. Horas depois, o cenário era o consultório frio do Dr. Augusto, no Hospital São Bento. Viviane chegou atrasada, conferindo o celular com uma indiferença que contrastava com a gravidade do momento. O médico, cercado por exames que representavam meses de buscas frustradas, suspirou antes de proferir a sentença. A degeneração é progressiva e irreversível. Estimamos que a visão será perdida quase completamente nos próximos meses, explicou o doutor. O impacto das palavras fez o chão de Ricardo desaparecer. Ele perguntou, num fio de voz, se restaria algo, e a resposta foi técnica e cruel. Haveria apenas sombras e luzes. A visão funcional, capaz de ler ou reconhecer rostos, estava condenada a desaparecer. A reação de Viviane não foi de consolo, mas de indignação ultrajada. Ela se levantou abruptamente, questionando a competência da medicina. Doutor, com todo respeito, mas isso não pode ser a última palavra. Gastamos uma fortuna em tratamentos, exclamou ela, como se a cegueira fosse um investimento que falhara em dar retorno. Enquanto ela discutia e batia a mão na mesa, Ricardo assistia a tudo como um filme mudo. Ele não ouvia os argumentos sobre clínicas internacionais, ele pensava no pôr do sol que nunca mais veria e no sorriso de Viviane que, embora agora raro, ainda era sua âncora. Quando o médico reafirmou a inexistência de cura, ela simplesmente desistiu do apoio emocional. Preciso de um tempo para digerir essa notícia, disse ela, saindo e deixando o marido sozinho com o diagnóstico. Abandonado no hospital, Ricardo recusou programas de reabilitação ou psicólogos. Ele precisava do ar, do chão e das memórias. Seus passos, guiados pelo instinto de quem ainda guardava o mapa da cidade na mente, o levaram ao Parque das Flores. Aquele lugar era o santuário de sua vida, onde brincara na infância e onde, há 20 anos, pedirá a mão de Viviane. Sentado em um banco de madeira, diante de um lago que agora era apenas um borrão prateado, ele permitiu que as lágrimas caíssem. O choro era um desabafo contra a escuridão que vinha de fora e o gelo que vinha de dentro de sua própria casa. Foi nesse momento de desolação total que o destino interveio de forma inesperada. Uma presença silenciosa se aproximou, e o som de passos leves na grama interrompeu sua agonia. Uma idosa de aparência simples, vestindo roupas que pareciam carregar o peso de muitas histórias, parou diante dele. Ela não ofereceu lenços ou palavras de consolo vazias. Em vez disso, ela o observou com uma profundidade que ele conseguia sentir, mesmo sem enxergar nitidamente. Com uma voz que misturava serenidade e autoridade, ela quebrou o silêncio do parque com uma pergunta que parecia impossível: posso curar seus olhos? Ricardo estancou o choro, confuso. Ele acabará de sair do melhor hospital da cidade, onde a ciência declarara sua derrota. Quem era aquela mulher para desafiar o irreversível? Ele pensou em ignorá-la, mas algo no tom de voz dela o prendeu ao banco.
A idosa se sentou ao seu lado, e um perfume de ervas antigas envolveu o ar. Ela não falava de cirurgias ou de genética, ela falava de percepção. A visão que você está perdendo é a que te impede de ver o que está escondido na luz, sussurrou ela. Ricardo sentiu um calafrio, mas permitiu que ela continuasse, intrigado pela estranha confiança daquela desconhecida que parecia ler sua alma. A mulher então começou a falar sobre Viviane. Sem nunca ter conhecido a esposa de Ricardo, ela descreveu com precisão cirúrgica a frieza dos últimos meses e a pressa dela em sair do consultório. Ricardo ficou estupefato. Como você sabe dessas coisas? Perguntou ele, tentando focar na silhueta da idosa. Ela apenas sorriu, um gesto que ele percebeu mais pelo movimento da aura dela do que pelos olhos. Ela revelou que a cegueira de Ricardo não era um acidente biológico, mas um reflexo de algo que ele se recusava a enxergar há anos, a traição e os segredos que Viviane escondia sob a fachada de uma vida perfeita e de uma carreira de sucesso. Segundo a idosa, Viviane não estava apenas impaciente com a doença, ela estava arquitetando uma saída que o deixaria sem nada, aproveitando-se de sua crescente incapacidade para manipular documentos e transferir patrimônios. O que a esposa escondia não era apenas falta de amor, mas uma trama de ganância que se alimentava da escuridão dele. Seus olhos estão fechando para que seu coração possa finalmente se abrir para a verdade que você negligenciou por conveniência, disse a mulher. Ela explicou que a cura não viria de colírios, mas de um confronto com a realidade que ele evitava encarar para manter as aparências de seu casamento de fachada. Ao final do encontro, a idosa tocou levemente as pálpebras de Ricardo. O toque foi quente, quase elétrico. Quando ela se afastou e desapareceu entre as árvores do parque, o mundo de Ricardo não se tornou nítido instantaneamente, mas algo mudou em sua percepção interna. Ele voltou para a mansão não como uma vítima, mas como um homem que finalmente começava a enxergar as sombras de sua própria vida. O segredo revelado sobre Viviane mudou tudo para sempre. A perda da visão física foi o preço pago para que ele pudesse, pela primeira vez em 20 anos, ver quem realmente estava ao seu lado. Ricardo Monteiro sentia-se um náufrago em terra firme, vendo a própria vida desmoronar enquanto a escuridão avançava sobre seus olhos. A autonomia, o sucesso empresarial e até o alicerce de seu casamento de 20 anos pareciam areia escorrendo entre os dedos. Viviane, sua esposa, já não escondia a exaustão, sua impaciência era um ruído constante que martelava a mente de Ricardo. O medo de se tornar um fardo completo para uma mulher que valorizava apenas a força e o status o sufocava. Foi sob o peso desse desespero, sentado em um banco do Parque das Flores, que uma voz suave interrompeu seu martírio. Meu filho, posso sentar aqui? Ele levantou a cabeça, tentando focar na figura pequena e simples que se aproximava com uma sacola de feira, exalando uma calma que ele havia esquecido que existia. Ricardo assentiu e limpou o rosto rapidamente, tentando esconder o rastro das lágrimas. O silêncio que se seguiu não era desconfortável, mas carregado de uma observação atenta e carinhosa, típica de quem já viu muitas estações passarem. Finalmente, a idosa quebrou o gelo com uma sensibilidade desconcertante. Desculpe a curiosidade, mas percebi que você estava chorando. Aconteceu algo grave. Ele hesitou, pois não era homem de abrir o peito para estranhos, mas a bondade genuína daquela mulher parecia um convite irrecusável. Ele mencionou apenas problemas de saúde, ao que ela respondeu com um suspiro compreensivo sobre como a perda do bem-estar parece levar o mundo junto. Então, ela disparou a pergunta que mudaria o rumo de sua vida. Você está perdendo a visão, não está? O choque percorreu a espinha de Ricardo como uma descarga elétrica. Como aquela desconhecida, vestida de forma tão humilde, poderia diagnosticar o que especialistas renomados levaram meses para entender? Como? Como você sabe disso? Perguntou ele, estupefato. Com um sorriso gentil, ela se apresentou como esperança e afirmou ter aprendido a reconhecer sinais que a maioria ignora. Sem rodeios, ela proferiu o impossível no meio daquela tarde ensolarada e borrada. Posso curar seus olhos. Ricardo sentiu uma pontada de amargura. Ele acabará de ouvir de um médico que sua condição era irreversível, e a oferta daquela senhora soava como uma cruel ironia do destino ou um delírio de quem não conhecia a gravidade da ciência. Esperança, porém, não recuou diante do ceticismo dele. Ela explicou que,
embora os médicos saibam muito, não possuem o monopólio da cura, mencionando formas antigas e naturais de tratamento. Para provar sua conexão com a dor dele, ela começou a descrever sintomas que ele jamais revelara: a ardência ao final do dia, a sensação de areia sob as pálpebras e a demora agonizante para conseguir focar a visão ao acordar. Cada detalhe era uma flechada de precisão cirúrgica. Como você sabe disso tudo? Perguntou Ricardo, sentindo o coração acelerar entre a esperança e a dúvida. Ela apenas sorriu, reafirmando que já havia ajudado outros com a mesma aflição, oferecendo um tratamento sem riscos e baseado em ervas. A mentalidade de empresário de Ricardo logo buscou a contrapartida. Ele sabia que, no mundo em que vivia, nada era gratuito. E o que você quer em troca? A resposta de Esperança foi enigmática. Ela pediria um pequeno favor pessoal quando ele estivesse curado, algo que não prejudicaria sua família. O mistério pairava no ar, mas a honestidade na postura daquela mulher era magnética. Sem nada a perder, diante de um veredito médico que já o havia condenado à cegueira, ele aceitou o pacto. Está bem. Eu não tenho mais nada a perder mesmo, declarou ele. Esperança sorriu, mas deixou um alerta que ecoaria em seus sonhos. Pode ser que sua vida mude completamente nas próximas semanas. Está preparado para isso? Naquela noite, o contraste entre a promessa do parque e a realidade doméstica foi brutal. Viviane chegou tarde, ignorando a presença de Ricardo e dirigindo-se diretamente ao quarto de hóspedes. Não houve perguntas, não houve afeto, apenas o gelo do distanciamento. Ricardo passou as horas de insônia remoendo a pergunta de Esperança. O que ela sabia sobre sua vida? O que ela escondia por trás daquela aparência de avó bondosa? Ele se sentia em uma encruzilhada onde a cegueira física era apenas uma parte do problema, havia uma névoa em seu casamento que nenhuma lente poderia corrigir, e o segredo que Viviane guardava parecia estar prestes a colidir com a cura que ele buscava. No dia seguinte, Ricardo retornou ao parque com os nervos à flor da pele. Ele temia ter sido vítima de uma ilusão nascida do desespero, uma fantasia criada para suportar a dor. O relógio marcava exatamente 3 da tarde, o horário marcado. Ele olhou ao redor, e por um momento, o banco vazio pareceu confirmar seus medos. No entanto, uma voz familiar e firme o trouxe de volta à realidade, pontual como um empresário de sucesso. Esperança estava lá, aproximando-se com uma sacola maior e mais pesada do que a do dia anterior. O tratamento estava prestes a começar, e com ele, o desvelar de verdades que fariam a escuridão dos seus olhos parecer pequena diante das sombras de sua própria casa. Esperança sentou-se e começou a retirar da sacola pequenos frascos e panos limpos, enquanto Ricardo a observava com uma mistura de fascínio e pavor. Ele perguntou novamente como aquilo funcionaria, e ela explicou que a natureza possuía frequências que a química sintética ignorava. Enquanto preparava as compressas, ela falava de forma cifrada sobre como as pessoas preferem fechar os olhos para verdades dolorosas. Às vezes, Ricardo, o corpo adoece para nos proteger de ver o que não queremos admitir, disse ela, sem desviar os olhos do que fazia. Aquelas palavras entraram na mente dele como um aviso, sugerindo que sua cura física traria consigo uma clareza moral e emocional devastadora. A primeira aplicação começou ali mesmo, no banco do parque. O calor das ervas em contato com suas pálpebras trouxe uma sensação imediata de alívio, algo que nenhum colírio industrializado havia proporcionado. Enquanto permanecia de olhos fechados, ouvindo apenas o som do vento nas árvores, Esperança começou a revelar fragmentos do que ela sabia sobre Viviane. Ela mencionou que a frieza da esposa não era apenas cansaço, mas o peso de uma escolha que ela já havia feito. Ricardo sentiu um aperto no peito que não vinha da doença. A idosa parecia estar preparando não apenas seus olhos para a luz, mas sua alma para uma batalha que ocorreria dentro das paredes de sua mansão. Ao final da sessão, quando Ricardo abriu os olhos, o mundo ainda estava embaçado, mas as cores pareciam ter um brilho sutilmente diferente, uma vibração que ele não sentia há meses. Esperança guardou suas coisas e se despediu, lembrando-o do encontro do dia seguinte. Ricardo ficou sentado por um longo tempo, processando a ideia de que a cura de sua visão revelaria o que a esposa escondia, um segredo financeiro e emocional que mudaria sua percepção sobre os últimos 20 anos. Ele percebeu que a idosa simples do parque era a chave para uma porta que ele,
por medo, havia mantido trancada, e que o favor que ela pediria no futuro estaria intrinsecamente ligado à justiça que ele precisaria fazer. Zemini Sede Ricardo Monteiro sentia o coração bater num ritmo descompassado enquanto aguardava no banco de madeira, duvidando da própria sanidade. Quando a silhueta da idosa surgiu entre as árvores, ele deixou escapar um suspiro de alívio que não conseguiu conter. Achei que você não viria, admitiu ele, com a voz ainda embargada pelas incertezas da noite anterior. Esperança, mantendo a serenidade que parecia ser sua marca registrada, sentou-se ao seu lado e pousou a sacola no chão com um baque surdo. Promessa é promessa, respondeu ela, antes de questionar como ele havia passado a noite. A resposta de Ricardo foi amarga, descrevendo a insônia de quem acabará de receber uma sentença de escuridão total, uma dor que ela acolheu com um olhar de profunda compreensão. A conversa logo se desviou para o terreno espinhoso da vida pessoal de Ricardo. Quando questionado sobre a reação de Viviane, ele hesitou, mas a aura de confiança que Esperança emanava o desarmou. Ela está processando. Cada um tem sua forma de lidar com situações difíceis, explicou ele, tentando justificar a frieza da esposa para uma estranha e, talvez, para si mesmo. Esperança assentiu, mas não pareceu convencida, enquanto começava a organizar potes de cerâmica, um frasco de vidro escuro e panos alvos sobre o banco. Ela fez questão de deixar claro que aquele tratamento não tinha o selo da medicina oficial, mas que empenharia todo o seu saber ancestral para ajudá-lo a recuperar o que a ciência descartara. Curioso e ainda um tanto cético, Ricardo observou a mistura de ervas que ela preparava. O aroma herbal era forte e penetrante, trazendo à mente jardins antigos e remédios esquecidos. Que tipo de tratamento é esse exatamente? Indagou ele. Esperança explicou que se tratava de fitoterapia combinada com técnicas de estimulação sensorial desenvolvidas ao longo de décadas. Quando ele perguntou se ela fora médica, a revelação foi um golpe de surpresa: ela fora enfermeira no Hospital São Bento por 40 anos. O mundo pareceu encolher subitamente. Ricardo mal conseguia acreditar que aquela mulher saíra do mesmo hospital onde ele receberá seu diagnóstico fatal apenas um dia antes. A coincidência, porém, não era obra do acaso. Esperança admitiu que o observava há semanas no hospital, notando sua solidão e o peso do desespero em seus ombros. Ricardo, você acha que nosso encontro foi coincidência? Eu estava no hospital ontem. Vi você saindo da consulta com o Dr. Augusto, revelou ela, confessando que o seguirá até o parque. Ela sabia que os protocolos convencionais do médico não seriam suficientes para o caso dele e que precisava intervir. Ricardo sentiu um misto de invasão e gratidão. Mas por quê? Por que se interessou por mim? Questionou, enquanto ela umedecia as compressas com um líquido morno. Ela respondeu que reconhecera sua condição e que acreditava em milagres que a medicina oficial considerava impossíveis. Com a permissão de Ricardo, Esperança aplicou a primeira compressa sobre seus olhos fechados. O calor úmido trouxe um alívio imediato, mas foi o formigamento interno que o assustou. O que você está sentindo? Perguntou ela com atenção. Uma sensação esquisita. Como se algo estivesse se movendo atrás das pálpebras, descreveu ele, sentindo uma pulsação nova e estranha. Esperança sorriu, afirmando que as ervas, calêndula, eufrásia e ginkgo biloba, estavam finalmente despertando os tecidos adormecidos. Ela continuou o tratamento com movimentos circulares suaves, criando um ambiente de tamanha intimidade que Ricardo se viu respondendo a perguntas pessoais sobre seus 20 anos de casamento e a dor de nunca ter tido filhos. A conversa fluiu para o medo que o assombrava, o receio de se tornar um fardo e perder o amor de Viviane junto com a visão. Esperança ouvia tudo com uma paciência de santa, aplicando agora uma pomada densa ao redor de sua órbita ocular. Quando ela finalmente permitiu que ele abrisse os olhos, Ricardo experimentou um choque sensorial. Pode abrir, disse ela. O mundo não estava nítido como antes da doença, mas as cores haviam recuperado uma vibração esquecida e a percepção de profundidade parecia ter ganhado novos contornos. É possível que já esteja fazendo efeito? Perguntou ele, piscando repetidamente, temendo que fosse apenas o poder da sugestão. Esperança, contudo, foi cautelosa em sua resposta, alertando que a recuperação seria gradual e exigiria paciência. Ricardo, sentindo que a melhora física era real, decidiu confrontar o mistério que envolvia aquela mulher.
Esperança, posso perguntar algo? Por que está fazendo isso? Qual é sua motivação real? A pergunta silenciou o parque por alguns instantes. Com os olhos marejados, ela revelou que perderá um filho para uma doença de visão semelhante e que carregava o arrependimento de não ter tentado métodos alternativos com ele. Curar Ricardo era, de certa forma, uma redenção tardia para o seu próprio luto e a chance de dar a um homem bom uma segunda oportunidade que seu filho não teve. Foi então que o pequeno favor mencionado anteriormente começou a ganhar contornos reais. Esperança explicou que precisava de ajuda para encontrar uma neta de quem se afastar após uma briga familiar devastadora. Ela descreveu a mulher como alguém que agora teria cerca de 40 anos, casada e bem-sucedida, mas cujo paradeiro era um mistério para a avó solitária. Ricardo, sentindo que aquele era um preço ínfimo a pagar pela sua visão, prontificou-se a ajudar imediatamente. Como ela se chama? Perguntou ele, já imaginando contratar investigadores ou usar suas conexões empresariais para localizar a mulher desaparecida. A resposta da idosa, no entanto, caiu sobre ele como um raio em céu aberto, paralisando seus sentidos e fazendo o chão desaparecer sob seus pés. Viviane. Viviane Santos. Era o sobrenome dela de solteira, disse Esperança com uma ternura que contrastava com o horror que crescia no peito de Ricardo. O nome ecoou em sua mente como um martelo. Viviane Santos era exatamente o nome de sua esposa antes do casamento. A mulher fria que o esperava em casa, que demonstrava impaciência com sua cegueira e que evitava seu toque, era a neta perdida da mulher que agora, por ironia divina ou destino cruel, estava devolvendo a luz aos seus olhos. Ricardo tentou falar, as palavras presas na garganta pela descoberta avassaladora, mas Esperança já estava se levantando, recolhendo sua sacola de feira. Amanhã no mesmo horário. E Ricardo, não conte para ninguém sobre nossos encontros ainda. É importante manter isso entre nós por enquanto, instruiu ela, afastando-se calmamente pelos caminhos do parque. Ele ficou sozinho no banco, a visão ligeiramente melhorada, mas a alma mergulhada em uma confusão absoluta. Ele estava sendo curado pela avó da mulher que parecia desejar sua queda, e o segredo que Viviane escondia sobre sua própria família e passado estava prestes a colidir com a nova luz que começava a filtrar através de suas pupilas. Ricardo Monteiro sentia o peso de um segredo que poderia implodir as fundações de sua vida. No banco do parque, enquanto o sol tingia o horizonte de laranja, ele tentava ligar os pontos entre a idosa misteriosa e a mulher com quem dividia a cama. Seria possível que a mulher que lhe devolvia a luz fosse a mesma avó que Viviane mencionara raramente, como alguém apagado por uma briga de herança. A sensação de vitalidade nos olhos era real, mas a confusão em sua alma era ainda maior. Ao chegar em casa, encontrou a esposa mergulhada na frieza de seu laptop. Como foi seu dia? Perguntou ela, sem desviar a atenção da tela. Ricardo, observando-a com uma clareza que começava a desafiar o diagnóstico médico, respondeu de forma enigmática, diferente. Ele buscava no rosto de Viviane traços de esperança, alguma semelhança genética que confirmasse sua suspeita. Ao mencionar a possibilidade de não desistir e buscar tratamentos alternativos, a reação da esposa foi imediata e cortante. Ricardo. O médico foi claro, não há mais o que fazer, sentenciou ela. A discussão subiu de tom quando ele a questionou sobre o porquê de tanto medo da esperança. Viviane fechou o aparelho com irritação e declarou, não tenho medo da esperança. Tenho medo da decepção. Já passamos meses correndo atrás de tratamentos. Chegou a hora de aceitar a realidade. Para ela, a realidade era a invalidez dele, uma conclusão que Ricardo já não estava disposto a aceitar. O clima pesou quando Ricardo decidiu tocar em um assunto proibido, o passado familiar dela. Ao ser questionada sobre a avó que mencionara anos atrás, Viviane ficou imóvel, a tensão transparecendo em seus ombros rígidos. Por que está perguntando isso agora? Questionou ela, com uma voz carregada de desconforto. Ele justificou como mera curiosidade diante da fragilidade da vida, mas ela foi implacável ao encerrar o assunto. A família importante é a que escolhemos formar. O passado fica no passado. Ricardo viu ali uma barreira intransponível, uma recusa deliberada em reconhecer a mulher que, naquele exato momento, estava tentando salvá-lo sem saber que ele era o marido de sua neta perdida. A noite foi longa e repleta de sombras que começavam a ganhar forma.
Às 3 da manhã, parado diante da janela, Ricardo percebeu que conseguia distinguir o contorno das árvores no jardim. Não era delírio, a técnica de esperança estava funcionando onde a ciência falhara. O dilema, porém, o consumia. Se contasse a verdade, o que aconteceria com o tratamento? E se Viviane estivesse escondendo algo muito mais sombrio do que apenas uma briga familiar? Ele sentia que os próximos dias trariam revelações que mudariam tudo, e a dúvida sobre estar preparado para encarar a conexão entre as duas mulheres o impedia de dormir. No terceiro dia de tratamento, o milagre se manifestou de forma inegável. Ao acordar, Ricardo conseguiu ler os números do relógio digital. O coração disparou. Não pode ser, murmurou para si mesmo, piscando freneticamente para confirmar que a nitidez era real. Ao caminhar até a janela, viu as roseiras e o brilho da piscina com uma definição que não tinha meses. Quando Viviane perguntou se estava tudo bem, ele disfarçou, alegando que apenas olhava o jardim. A desconfiança começava a germinar em seu peito, impedindo de compartilhar a alegria da melhora com a própria esposa. Durante o café da manhã, o escrutínio de Ricardo sobre Viviane tornou-se quase insuportável para ela. Ele via detalhes que a doença havia roubado, o franzir de testa dela ao ler e-mails e a forma como mordia o lábio. "Por que está me encarando?" perguntou ela, incomodada com o olhar fixo do marido. Ele tentou um elogio, dizendo que ela estava bonita, mas a resposta de Viviane foi um balde de água fria: "Você está estranho." Ela não parecia interessada na beleza ou na percepção dele, mas sim em questões burocráticas que soavam como uma sentença de interdição. A conversa tomou um rumo sinistro quando ela mencionou documentos que precisavam de assinatura. "Que documentos?" perguntou Ricardo, sentindo um nó no estômago. A resposta de Viviane foi prática e gélida: procuração para algumas transações bancárias. Nada demais. Só precauções práticas. Ela justificou que, com a pior iminente da visão dele, ela precisaria assumir o controle total das finanças para ajudar. A palavra ajuda soou para Ricardo como uma armadilha. Ele percebeu que ela já o via como alguém sem voz ou vontade própria, um obstáculo a ser administrado. Ricardo tentou uma última vez testar a reação dela diante de uma possível melhora. "Viviane, e se eu não perder a visão completamente?" questionou, buscando uma centelha de otimismo nos olhos da esposa. No entanto, o que encontrou foi apenas impaciência e descrença. "Ricardo", o médico foi claro. "Você conhece algum milagre que eu não conheço?" ironizou ela. A vontade de gritar a verdade, de falar sobre a esperança e as compressas de ervas, quase o venceu, mas o instinto de preservação e o pedido de segredo da idosa falaram mais alto. A desconfiança de Ricardo atingiu o ápice ao perceber que a pressa de Viviane em obter a procuração coincidia com a sua melhora súbita. Se ela soubesse que ele estava recuperando a visão, ainda insistiria naqueles papéis. Ele mentiu, dizendo que apenas tentava manter o ânimo, mas por dentro, uma guerra estava declarada. Ele agora enxergava não apenas o jardim, mas a frieza de um plano que parecia ignorar sua recuperação em prol de um controle financeiro absoluto. A esposa que ele amava parecia estar desaparecendo diante de seus olhos, substituída por uma estranha gananciosa. Ele saiu para o encontro no parque com uma determinação renovada. A cura física era apenas o começo, ele precisava entender por que Esperança o escolher e qual seria o desfecho quando a avó e a neta finalmente ficassem frente a frente. O segredo da herança mencionado por Viviane anos atrás agora parecia ser a chave de tudo. Ricardo caminhava em direção ao banco de madeira sabendo que a luz que recebia de Esperança revelaria, muito em breve, as trevas que habitavam o coração de sua esposa. O jogo de aparências estava chegando ao fim. Ricardo Monteiro sentia o peso das palavras da esposa como se fossem chumbo, mas a dor que elas causavam agora vinha acompanhada de uma ironia secreta. A Esperança não vai devolver sua visão, sentenciara Viviane, sem imaginar que, sob as pálpebras que ela julgava condenadas, a luz estava vencendo a escuridão. Ricardo terminou seu café em um silêncio tático, mantendo a máscara de vulnerabilidade enquanto, por dentro, celebrava a capacidade recém-adquirida de ler as letras miúdas das embalagens sobre a mesa. No caminho para o trabalho, ele testou sua nova realidade. As placas de trânsito, antes borrões fantasmagóricos, agora saltavam aos olhos com nitidez.
Era como se a lente de sua existência estivesse sendo limpa por mãos invisíveis, ajustando o foco de um mundo que ele já havia dado como perdido. No escritório, a mudança não passou despercebida por Frederico, seu sócio de longa data, que notou um vigor renovado em sua postura. Ricardo lia relatórios sem o esforço hercúleo de outrora, mantendo a fachada de quem ainda lutava contra a cegueira apenas para ganhar tempo. Ricardo, você está diferente hoje, mais presente, observou o colega, sem desconfiar do milagre que ocorria diante de seus olhos. O empresário respondeu de forma diplomática, alegando estar tentando focar no que podia controlar, mas sua mente estava a quilômetros dali, no banco do parque onde uma enfermeira aposentada desafiava as leis da medicina convencional com ervas e mistérios. Ele se sentia eufórico, um sobrevivente voltando à vida sob o nariz de quem já preparava seu inventário. Às 3 da tarde, o encontro com a Esperança trouxe uma nova camada de revelações. Ela percebeu a mudança no brilho de seus olhos antes mesmo que ele dissesse uma palavra. Como se sente hoje? Perguntou ela, sentando-se com a calma de quem conhece os segredos da natureza. Ricardo não conteve o entusiasmo ao descrever como o jardim da mansão voltará a ter cores e formas definidas. Contudo, ao mencionar que mantinha sua melhora em segredo de Viviane e o episódio das procurações bancárias, o semblante da idosa escureceu. A desconfiança que Ricardo sentia em relação à pressa da esposa em assumir as finanças encontrou eco no silêncio pensativo daquela mulher misteriosa. Enquanto aplicava as compressas mornas, Esperança destilou avisos que gelaram o sangue de Ricardo. Cuidado com quem você confia completamente. Às vezes as pessoas mais próximas são as que mais nos surpreendem, alertou ela, com uma autoridade que ia além da medicina. Quando questionada se falava especificamente de Viviane, ela foi enigmática, sugerindo que problemas familiares podiam ser mais tóxicos que qualquer patologia física. Ela instigou Ricardo a refletir sobre o passado da esposa, sobre as motivações reais que a levaram ao altar 20 anos atrás, deixando claro que havia conexões ocultas que iam muito além de uma coincidência de parte. A cada minuto que passava, a visão física de Ricardo se tornava mais nítida, enquanto sua visão emocional mergulhava em águas turvas. Está funcionando mesmo, sussurrou ele, maravilhado ao conseguir contar as rugas no rosto bondoso da idosa. A resposta de Esperança foi um misto de promessa e ameaça. A melhora traria a capacidade de enxergar coisas que ele talvez preferisse manter na sombra. Ela pediu que ele guardasse o segredo por mais alguns dias, alegando que precisava completar o tratamento, mas a verdade subjacente era mais sombria. Você pode descobrir que algumas pessoas não querem que você enxergue claramente, disparou ela, deixando Ricardo em um estado de alerta paranoico. O mistério sobre a neta desaparecida de Esperança tornou-se o ponto central da angústia de Ricardo. Ao pedir detalhes, ele recebeu uma descrição que era o espelho exato de sua esposa, uma mulher inteligente, orgulhosa, de olhos verdes e uma frieza que servia como escudo. A briga por uma herança familiar ocorrida há 2 décadas coincidia perfeitamente com o tempo de seu casamento. Amanhã, Ricardo, amanhã você vai entender tudo, prometeu a idosa antes de desaparecer entre as árvores. Ele ficou sozinho, sentindo que a luz que recuperava estava prestes a iluminar um cenário de traição que ele nunca ousara imaginar em 20 anos de união. No trajeto de volta para casa, Ricardo agia como um espião em seu próprio território. Ele lia outdoors distantes e observava a arquitetura da cidade com olhos de quem redescobre o mundo, mas seu coração batia pelo que encontraria dentro de sua própria mansão. A segunda visão, mencionada por Esperança, começava a funcionar. Ele agora percebia os pequenos gestos de Viviane não como praticidade, mas como cálculo. A cada placa que conseguia ler na rua, uma nova dúvida surgia sobre o caráter da mulher que jurara amá-lo na saúde e na doença, mas que parecia estar apenas esperando que ele ficasse no escuro definitivo. Ao entrar em casa, o silêncio da mansão foi quebrado pela voz baixa de Viviane no escritório. Ricardo, movido por uma audição aguçada pela perda temporária da visão, aproximou-se sem fazer ruído. Ele ouviu fragmentos que confirmaram seus piores pesadelos. Sim, ele está piorando. Não, ainda não, assinou. Precisa ser rápido antes que... O flagrante foi interrompido quando ela percebeu sua presença e desligou o telefone bruscamente, com uma agilidade que denunciava a culpa.
A máscara de esposa preocupada caiu por um segundo, e pela primeira vez em meses, Ricardo pôde ver com clareza absoluta a expressão de pânico e cálculo no rosto dela. Com quem você estava falando? Questionou ele, a voz firme e os olhos focados nela com uma intensidade que Viviane ainda não compreendia ser capaz de enxergar. Ela mentiu com a naturalidade de quem pratica o engano há anos, alegando ser um assunto de trabalho sem importância. Mas Ricardo não via mais apenas a forma borrada da esposa, ele via a dilatação de suas pupilas, o tremor leve em suas mãos e a mentira estampada na dureza de seu olhar. A mulher que dizia que a esperança não devolveria sua visão era a mesma que tentava, nos bastidores, garantir que ele nunca mais pudesse ver os próprios bens ou o próprio destino. A noite caiu sobre a mansão Monteiro com uma tensão elétrica. Ricardo deitou-se ao lado de Viviane, fingindo a mesma fragilidade de sempre, mas sentindo-se como um predador que finalmente recuperara os sentidos. Ele sabia que o dia seguinte não traria apenas a cura final de seus olhos, mas o confronto inevitável entre a neta gananciosa e a avó injustiçada. A verdade sobre a herança, o motivo do rompimento de Viviane com sua família e o plano secreto para as procurações bancárias estavam todos convergindo para o banco daquele parque. Ricardo fechou os olhos, não por necessidade, mas para se preparar para o que veria quando o sol nascesse. Ricardo Monteiro sentia o chão ceder sob seus pés, mas não era pela escuridão física que o assombrara por meses, era pela luz cruel da verdade que começava a vazar pelas frestas de sua vida perfeita. Naquela manhã, ele entrou em seu escritório com a visão nítida, capaz de ler cada detalhe nos rostos de seus funcionários, mas com uma alma mergulhada em suspeitas. A conversa furtiva de Viviane ao telefone na noite anterior, mencionando pressa e documentos, latejava em sua têmpora. Um milagre de sua cura, operado pelas mãos de Esperança, agora parecia ser o prelúdio de uma tragédia muito maior, e ele mal teve tempo de processar sua melhora antes que Marina, sua secretária, batesse à porta com um recado que gelou seu sangue. Senhor Ricardo, tem um homem aqui querendo falar com o senhor. Diz que é investigador particular, anunciou ela, introduzindo o caos em forma de homem. O visitante, Marcos Andrade, era um homem de olhos gélidos e postura analítica, o tipo de pessoa que vive de revirar o que outros tentam enterrar. Sem rodeios, ele revelou que estava ali por ter sido contratado para vigiar os passos de Ricardo, especificamente seus encontros secretos no Parque das Flores com a idosa que lhe devolvia a visão. Ricardo sentiu o ar faltar, imaginando quem poderia estar tão interessado em suas idas ao parque. A resposta de Marcos foi um golpe de misericórdia em sua confiança. Normalmente não revelo informações sobre meus clientes, mas neste caso, acredito que o senhor tem o direito de saber. Foi sua esposa, Viviane Monteiro. A traição de Viviane não era apenas emocional, era estratégica e fria. Enquanto ela fingia preocupação com a saúde do marido, pagava um profissional para espioná-lo pelas costas. No entanto, o investigador não parou por aí. Ele abriu uma pasta repleta de documentos que revelavam o passado oculto de Esperança Santos, a mulher que Ricardo julgava ser apenas uma alma caridosa. Ele descobriu que ela fora a enfermeira-chefe do Hospital São Bento, demitida sob um escândalo de tratamentos alternativos não autorizados. Ricardo tentou defender os métodos da idosa, mas Marcos Andrade o interrompeu com uma revelação que mudaria sua percepção sobre a esposa para sempre. O problema é que ela foi denunciada por um familiar de paciente, um caso que deu muito problema para o hospital. A história que se seguiu era um roteiro de ambição e crueldade. Marcos explicou que a denúncia que destruiu a carreira de Esperança partirá de uma nora jovem e ambiciosa, que via nos métodos da sogra uma oportunidade para afastá-la da família e assumir o controle. Ricardo sentiu uma náusea crescente enquanto o investigador consultava os autos do processo antigo. Como se chamava essa nora? Perguntou ele, já temendo a resposta. A confirmação veio como um veredito. Viviane Santos, solteira na época, depois casou e virou Viviane Monteiro. O nome de solteira de sua esposa estava manchado com o sangue da reputação da mulher que agora, por uma ironia divina, estava salvando Ricardo. A teia de conexões era mais profunda do que um simples conflito profissional. Esperança era, na verdade, a ex-sogra de Viviane. O primeiro marido da mulher de Ricardo, Carlos Santos, fora o centro daquela disputa amarga. Viviane usará o pretexto da segurança médica para banir a sogra de suas vidas,
conseguindo uma ordem judicial que proibia a mãe de tratar o próprio filho, mesmo quando ele apresentava melhoras reais. Ricardo ouvia tudo em um transe de horror, percebendo que a mulher com quem dividira 20 anos de sua vida possuía uma capacidade de manipulação e frieza que beirava a sociopatia. Marcos detalhou como Carlos Santos morrera anos depois, mergulhado na depressão causada pelo isolamento familiar e pela perda do suporte emocional da mãe. Viviane, livre do primeiro casamento e da sogra indesejada, recomeçara sua vida com Ricardo, enterrando seu passado sob um novo sobrenome e uma fachada de esposa dedicada. Viviane fez a denúncia alegando que Esperança estava colocando a vida do marido em risco com tratamentos não convencionais. Mas ele estava melhorando, afirmou o detetive, sublinhando a perversidade do ato. Ela não agira por cuidado, mas por poder. Ao processar essas informações, Ricardo entendeu o motivo do pânico de Viviane ao vê-lo buscar Esperança. Ela não temia a decepção dele, ela temia que ele encontrasse a mulher que ela tentará destruir. A pressa em fazer Ricardo assinar as procurações bancárias agora fazia todo sentido. Ela estava repetindo o padrão, tentando isolar um marido incapaz para garantir seu império financeiro antes que a verdade viesse à tona. A falsa esperança que ela tanto criticava era, na verdade, o seu maior medo personificado em uma idosa no parque. Ricardo agradeceu ao investigador e, assim que ficou sozinho, olhou para as próprias mãos, vendo-as com uma nitidez que agora lhe parecia um fardo. Ele recuperara a visão para enxergar um monstro. A mulher que ele amava era a arquiteta da ruína de Esperança, e a idosa, em sua infinita bondade ou sede de justiça poética, estava curando o novo marido daquela que a odiava. Ele se perguntou se Esperança sabia, desde o início, quem ele era. Seria aquele tratamento um ato de amor puro ou uma estratégia para se infiltrar novamente na vida da neta que a renegou? Com a mente em chamas, Ricardo dirigiu-se ao Parque das Flores para o encontro das 3 da tarde. Ele não via mais apenas árvores e caminhos, via um campo de batalha. Ao avistar Esperança sentada no mesmo banco, ele não sentiu apenas gratidão, mas uma dor profunda por ser o elo entre duas mulheres tão opostas. Esperança, por que não me contou que Viviane era sua nora? Questionou ele, aproximando-se sem os óculos, com os olhos fixos e claros, revelando que a cegueira não era mais um obstáculo. A idosa levantou o olhar, e Ricardo viu nela uma mistura de tristeza e triunfo. O confronto final estava desenhado. Ricardo sabia que, ao voltar para casa naquela noite, não assinaria procuração alguma. Ele usaria sua visão restaurada para desmantelar o plano de Viviane e confrontá-la com o fantasma de seu passado. A verdade sobre o que ela escondeu sobre o primeiro marido e a sogra mudaria tudo para sempre, e ele estava pronto para garantir que a justiça, assim como sua visão, fosse finalmente plena. Ele não era mais o homem indefeso que Viviane esperava dominar, ele era a testemunha ocular de sua própria libertação. Ricardo Monteiro sentia-se no centro de um furacão de traições. As peças do quebra-cabeça, antes borradas pela iminência da cegueira, agora se encaixavam com uma nitidez aterrorizante. O investigador Marcos Andrade, em um ato inesperado de ética, revelara que Viviane não apenas o espionava, mas planejava um golpe financeiro meticuloso. Ela pretendia usar a incapacidade física do marido como justificativa legal para transferir bens e alterar procurações sem que ele percebesse. Ela quer assumir controle total dos seus bens, alertar o detetive, expondo que a pressa da esposa em colher assinaturas era, na verdade, o início de um saque patrimonial. Ricardo percebeu que a mulher com quem dividira 2 décadas via sua tragédia pessoal como uma oportunidade de ouro. O investigador não poupou detalhes sobre a duplicidade de Viviane. Ela mentira para o profissional, alegando que Ricardo tinha um caso extraconjugal para justificar a vigilância, quando seu verdadeiro objetivo era mapear os recursos dele e garantir que ele permanecesse isolado. O senhor está no meio de uma guerra que nem imagina, sentenciara Marcos antes de entregar uma pasta contendo gravações e documentos falsificados que Viviane pretendia usar. Ricardo estava cercado. De um lado, a esposa que amava planejava sua ruína financeira. Do outro, a mulher que o curava parecia movida por um desejo de acerto de contas histórico. Abalado, mas com a visão agora praticamente perfeita, Ricardo seguiu para o encontro das 3 da tarde no Parque das Flores. Ele não era mais o homem indefeso de dias atrás. Ao avistar Esperança, notou que a serenidade dela dera lugar a uma determinação gélida.
Ela parecia pronta para o checkmate. Ricardo, hoje é o dia, anunciou ela assim que ele se aproximou. Antes que ela pudesse começar seu discurso preparado, ele a interrompeu, revelando que já sabia de toda a ligação familiar entre ela e Viviane, do escândalo no hospital e da perda trágica de seu filho Carlos. A revelação de que Ricardo conhecia seu passado fez Esperança empalidecer. Ela percebeu que o véu do segredo fora rasgado por um investigador pago pela própria nora. Ricardo a confrontou, sugerindo que o tratamento fora apenas uma ferramenta de vingança contra Viviane. Contudo, a idosa, com os olhos marejados de uma dor antiga, negou a intenção vil. Vim por justiça e por amor, defendeu-se ela, alegando que havia descoberto algo ainda mais sombrio sobre os planos imediatos de Viviane, algo que ia além de papéis e assinaturas bancárias. Esperança confessou que, movida pela saudade e pela desconfiança, estivera rondando a mansão dos Monteiro. Em uma dessas vigílias silenciosas, ela testemunhara uma conversa de Viviane no jardim que revelava a face mais obscura da neta. Ricardo, o que vou contar agora vai partir seu coração, mas você precisa saber a verdade, avisou a idosa. Ela descreveu ter ouvido Viviane ao telefone com um homem chamado Juliano, discutindo abertamente o abandono de Ricardo assim que o controle dos bens fosse consolidado através das procurações. O relato de Esperança era um inventário de crueldade. Segundo ela, Viviane rira da condição médica do marido, tratando a cegueira dele como um melhor acontecimento para seus planos. Não aguento mais fingir que me importo. Assim que eu conseguir as procurações, posso pedir o divórcio e ficar com a metade de tudo, teria dito a esposa. Ricardo sentiu uma náusea profunda, cada palavra citada por Esperança era como um punhal cravado em 20 anos de memórias construídas sobre o que ele julgava ser amor e lealdade. A idosa continuou a descrever o diálogo que ouvirá, onde Viviane admitia ter se casado com Ricardo apenas por sua posição e fortuna. Ao ser questionada pelo cúmplice sobre o remorso de abandonar um homem doente, a resposta de Viviane fora desprovida de qualquer humanidade. Remorso de quê? Casei com ele porque era rico e bem-sucedido. Agora que está ficando inútil, por que deveria desperdiçar minha vida cuidando dele? Para Ricardo, ouvir aquilo foi como perder a visão novamente, mas desta vez, era a escuridão de uma vida inteira de mentiras que o envolvia. Lágrimas de pura decepção escorreram pelo rosto de Ricardo. Ele se perguntou como pôde ser tão cego emocionalmente por tanto tempo. Esperança, vendo o sofrimento dele, explicou que seu silêncio inicial fora para protegê-lo até que ele estivesse forte o suficiente para lidar com a verdade. Ela quis que ele recuperasse a visão física para que pudesse suportar o impacto da visão moral que teria de enfrentar ao confrontar a esposa. A idosa não buscava apenas punir Viviane, ela queria salvar a última pessoa que ainda tinha uma conexão com a família que a neta destruíra. Com a pasta de documentos de Marcos em uma mão e as revelações de Esperança ecoando em seus ouvidos, Ricardo sentiu uma transformação. A vulnerabilidade deu lugar a uma clareza fria e executiva. Ele não assinaria as procurações, ele assinaria a libertação de si mesmo e a condenação de Viviane. A guerra que Marcos mencionara estava prestes a ter seu capítulo final, mas o soldado que Viviane acreditava estar ferido e desarmado era, na verdade, o único que agora via todo o campo de batalha com perfeição. Ao final do encontro, Esperança segurou as mãos dele com firmeza. Ela completará sua missão, devolver a luz aos olhos dele e a verdade ao seu coração. Ricardo se levantou do banco, olhou para o lago nítido à sua frente e depois para a idosa. O favor que ela pedirá, encontrar a neta, já fora realizado da forma mais dolorosa possível. Agora, ele voltaria para a mansão não como a vítima dependente, mas como o homem que enxergava as trevas de Viviane sob a luz do sol. Obrigado, Esperança. Eu sei exatamente o que preciso fazer agora, disse ele, partindo para o confronto final. A revelação de Esperança sobre a identidade de Juliano foi o golpe final na imagem que Ricardo ainda tentava preservar de sua esposa. Ao descobrir que o homem era um advogado preparando os papéis de um divórcio estratégico, Ricardo sentiu o peso de 2 décadas de mentiras. 20 anos, Esperança. 20 anos da minha vida jogados fora, lamentou ele, com o rosto escondido nas mãos, sentindo o amargor da traição. A idosa, com a sabedoria de quem já cruzara o deserto da dor, segurou suas mãos com ternura e o corrigiu.
As vivências dele foram sinceras, e o erro nunca foi sua capacidade de amar, mas a incapacidade de Viviane em retribuir com honestidade. A conexão entre Ricardo e o falecido filho de Esperança, Carlos, tornou-se o fio condutor daquela cura milagrosa. Carlos não fora apenas o primeiro marido de Viviane, ele fora a primeira vítima de um padrão de abandono e ganância. Esperança revelou que seu filho sofria da mesmíssima condição genética de Ricardo e que o tratamento herbal estava funcionando perfeitamente até Viviane intervir. Ela queria se livrar de Carlos sem parecer a vilã da história, explicou a idosa, detalhando como a denúncia hospitalar serviu de pretexto para o divórcio e para o isolamento de um homem que, em meio à escuridão física e emocional, acabou perdendo a própria vida. O relato sobre o funeral de Carlos, onde Viviane não se dignou a aparecer, selou a percepção de Ricardo sobre o monstro que habitava sua mansão. Ele entendeu que Esperança não o ajudara por acaso ou por uma vingança barata, mas para redimir o passado e impedir que a história se repetisse. Sua visão está completamente restaurada, afirmou ela, enquanto Ricardo testava o milagre, enxergando desde as nervuras das folhas até os mínimos movimentos de insetos no gramado. Ironicamente, no momento em que seus olhos físicos recuperaram a nitidez total, ele percebeu o quão cego estivera emocionalmente por 20 anos. Diante da visão perfeita, surgiu a dúvida inevitável sobre o próximo passo. Esperança, agindo como uma mentora estratégica, aconselhou cautela e dissimulação. Não confronte Viviane ainda. Deixe ela continuar com os planos dela, sugeriu, incentivando Ricardo a manter o papel de marido vulnerável enquanto observava a armadilha ser armada. Ele deveria ser o espectador invisível da própria queda planejada, aguardando o momento em que Viviane se revelasse por completo. Ricardo assentiu, compreendendo que o elemento surpresa seria sua arma mais poderosa na batalha que se avizinhava. A gratidão de Ricardo transbordou em um abraço apertado, um reconhecimento pela visão, pela verdade, acima de tudo, pela coragem que Esperança lhe injetara. Ela via nele a chance de honrar a memória de Carlos e de dar um novo sentido à dor que carregara solitária por tanto tempo. O pacto entre os dois estava selado, ele voltaria para casa e agiria normalmente, enquanto ela se preparava para o confronto final com a neta. Chegou a hora de eu ter uma conversa franca com minha neta, declarou a idosa, antecipando o acerto de contas que o destino reservara. Ao caminhar de volta para a mansão, Ricardo experimentava uma dualidade sensorial. A alegria vibrante das cores recuperadas contrastava com o cinismo gélido que agora envolvia seu casamento. Ao entrar, encontrou Viviane no escritório, cercada por papéis e falando baixo ao telefone, exatamente como o investigador previra. Com sua visão restaurada, ele pôde ver, pela primeira vez em meses, a expressão real no rosto dela, não a de uma esposa preocupada, mas a de uma estrategista fria. Ele estava pronto para a batalha final, armado com uma clareza que ela jamais poderia imaginar. A noite foi um exercício de atuação magistral. Ricardo passou as horas fingindo tropeços e dificuldades de foco, enquanto seus olhos, aguçados como os de um falcão, captavam cada detalhe sórdido. Ele notou a falsidade nos sorrisos de Viviane, o desvio calculado do olhar dela quando proferia mentiras e o leve tremor de excitação em suas mãos enquanto organizava as pastas de documentos. Cada gesto dela, que antes ele interpretava como cansaço ou eficiência, agora era revelado como parte de um plano de destruição patrimonial e emocional. Na manhã seguinte, a atmosfera no café da manhã estava carregada de uma falsa animação. Viviane, acreditando que o marido estava nos estágios finais de sua autonomia, tentou soar casual ao trazer o assunto das assinaturas. Ricardo, hoje preciso que você assine aqueles documentos que mencionei, disse ela, deslizando os papéis sobre a mesa com uma presteza predatória. Ele, mantendo a farsa, tateou a mesa em busca de uma caneta, fingindo uma dificuldade angustiante para focar no rosto dela, enquanto lia perfeitamente cada cláusula abusiva contida naquelas folhas. Que pressa é essa? Perguntou ele, a voz calma escondendo o vulcão que rugia em seu peito. Viviane justificou a urgência como uma precaução prática para garantir que as contas da empresa não fossem bloqueadas caso ele tivesse uma crise de saúde mais grave. Ricardo observou a dilatação das pupilas dela ao perceber que ele estava prestes a ceder, ele via a ganância mascarada de zelo. Por um instante, ele teve o impulso de abrir os olhos totalmente e confrontá-la ali mesmo, mas a promessa feita à Esperança o manteve firme em seu papel de vítima.
Ele pegou a caneta, sentindo o olhar de Viviane queimando sobre suas mãos. O momento da verdade estava se aproximando, e a mansão Monteiro, palco de 20 anos de uma história agora revelada como fictícia, estava prestes a testemunhar uma reviravolta sem precedentes. Ricardo sabia que, ao assinar ou recusar aqueles papéis, ele estaria iniciando o desmoronamento do castelo de cartas de sua esposa. Com a visão perfeita e a alma blindada pela verdade, ele estava pronto para deixar Viviane mostrar sua face mais sombria antes de, finalmente, revelar que ele podia ver tudo, inclusive o seu passado. Ricardo Monteiro observava a esposa com uma clareza que ia além da visão física restaurada, ele agora enxergava as engrenagens da alma dela. No café da manhã, a mentira estava estampada na tensão dos ombros de Viviane e no modo como ela evitava seu olhar enquanto insistia nas assinaturas. Quando ele, em um último teste, perguntou se ela o amava, a máscara de Viviane oscilou, revelando um cálculo gélido antes de proferir um ensaiado. Que pergunta estranha, Ricardo. Claro que te amo. O tom mecânico foi a confirmação final de que os 20 anos de casamento não passavam de uma encenação de conveniência, prestes a ser encerrada por um golpe final de ganância. Após ela sair para uma suposta reunião, Ricardo decidiu que o jogo de sombras precisava terminar. Ele cancelou seus compromissos e dirigiu-se ao Parque das Flores mais cedo, apenas para encontrar uma cena que desafiava sua sanidade. Viviane estava lá, escondida com uma câmera, pronta para flagrá-lo com a idosa. O plano dela era sórdido, queria provas de uma suposta traição para acelerar o divórcio e a tomada de bens. Ricardo, oculto pela folhagem, assistiu ao momento em que Esperança chegou e Viviane emergiu de seu esconderijo com um veneno na voz que ele nunca imaginou. Olá, vovó. O reencontro após 2 décadas foi carregado de uma eletricidade sombria. Viviane não estava ali para pedir perdão, mas para atacar, usando o marido como isca para finalmente confrontar a mulher que ela acreditava ter banido para sempre. Ela destilou acusações, chamando Esperança de charlatã e afirmando que o tratamento de Ricardo era uma farsa perigosa. Eu não estava envenenando Carlos, estava curando ele, defendeu-se Esperança com a voz embargada, tentando mostrar que a neta estava repetindo o mesmo padrão de crueldade que destruíra o primeiro marido anos atrás. A discussão escalou para um nível de sinceridade brutal. Esperança explodiu em indignação ao lembrar como Viviane abandonara Carlos no momento de maior vulnerabilidade, rotulando o homem que a amava como um estorvo. A resposta de Viviane foi um soco no estômago de Ricardo, que ouvia tudo a poucos metros dali. Eu fiz qualquer coisa por mim. Não ia desperdiçar minha vida cuidando de um cego. Naquele instante, Ricardo percebeu que, para Viviane, o amor era um recurso descartável, útil apenas enquanto o parceiro fosse um pilar de sucesso e riqueza. Esperança, agindo como a guardiã da verdade, revelou que sabia de tudo, das procurações, do advogado Juliano e do plano de divórcio iminente. Viviane empalideceu ao perceber que sua vida dupla fora descoberta por quem ela mais desprezava. Ela tentou negar, alegando que a idosa a espionava, mas a resposta de Esperança foi firme e carregada de propósito. Estava protegendo alguém que amo, igual deveria ter feito com Carlos. A neta, acuada, justificou sua decisão de abandonar o primeiro marido com um cinismo que revelava a ausência completa de remorso pelo trágico fim de Carlos. Foi nesse ápice de tensão que Ricardo decidiu sair das sombras. Ele caminhou calmamente em direção às 2 mulheres, sua postura ereta e o olhar fixo desmentindo qualquer sinal de cegueira. Olá, querida, disse ele, com uma calma que aterrorizou Viviane. Ela recuou, apavorada, sem entender como o marido incapaz estava ali, olhando-a com tamanha precisão. O susto dela se transformou em pânico absoluto quando percebeu que a visão dele não apenas voltará, mas que ele sabia exatamente quem era a mulher ao seu lado. Ricardo não poupou a esposa de cada detalhe do que descobrira. Ele confirmou que sabia sobre a destruição da carreira de Esperança e sobre o plano dela de roubá-lo enquanto fingia ser a esposa dedicada. A mesma mulher que agora está salvando a vida do seu segundo marido, pontuou ele, referindo-se à avó que Viviane tentará apagar da história. A expressão de Viviane mudou de arrogância para desespero de um animal encurralado, balbuciando explicações que já não tinham fôlego para serem acreditadas diante de tamanha evidência de sua má índole. A negação de Viviane foi patética,
tentando questionar as fontes de Ricardo, apenas para ser confrontada com a verdade incontestável vinda da própria voz de esperança e do investigador que ela mesma contratara. Quem te disse essas coisas? A mesma pessoa que salvou minha visão e que me mostrou quem você realmente é, retrucou Ricardo. Ele via a esposa não mais como a parceira de uma vida, mas como a vilã que enxergava utilidade em vez de humanidade, e que estava pronta para descartá-lo assim que a última assinatura fosse colhida. Aproximando-se com uma intensidade magnética, Ricardo segurou o rosto de Viviane com as duas mãos, forçando-a a encarar os olhos que ela jurava que estariam mortos para a luz. Olha nos meus olhos, comandou ele, em um tom que não admitia fugas. Ele queria que ela visse a própria derrota refletida na nitidez de suas pupilas recuperadas. A mulher que abandonara Carlos por ser um fardo agora enfrentava um homem que recuperara não apenas a visão, mas a força necessária para tirá-la definitivamente de sua vida e de seus negócios. O silêncio que se seguiu no parque foi o prenúncio do fim de uma era de enganos. Ricardo, curado pela avó da mulher que o traíra, agora possuía todas as cartas. O tratamento estava completo, e a segunda visão, a emocional, estava mais aguçada do que nunca. A farsa de Viviane desmoronava sob o sol da tarde, e Ricardo estava pronto para garantir que a justiça que Carlos não teve fosse finalmente feita. Você nunca mais vai destruir a vida de ninguém, prometeu ele, selando o destino de Viviane enquanto Esperança observava, finalmente em paz, o acerto de contas de uma vida inteira. Ricardo Monteiro manteve o olhar fixo em Viviane, forçando-a a encarar a própria imagem refletida na clareza de suas pupilas recuperadas. Ele a desafiou a sustentar a mentira do amor, a negar o conluio com Juliano e o plano de desmonte de seu patrimônio, mas o silêncio dela foi a confissão mais barulhenta de todas. Não consegue, né? Porque pela primeira vez na vida, alguém está vendo você claramente, sentenciou ele. Viviane, despojada de sua máscara de esposa dedicada, deixou que as lágrimas de frustração, e não de arrependimento, rolassem. Em um surto de honestidade brutal, ela admitiu que não desperdiçaria sua vida cuidando de um inválido, confirmando que seu compromisso era com o status, nunca com o homem. A revelação final no parque marcou o óbito definitivo de um casamento de 20 anos que, na verdade, nunca existira fora do papel. Ricardo sentiu um misto de alívio e asco ao ouvir a confirmação de que sua intuição e os avisos de esperança estavam corretos. Estava certo, Ricardo. Eu ia te abandonar porque não ia desperdiçar minha vida cuidando de um marido cego, cuspiu ela, revelando a face mais crua de seu egoísmo. Ele apenas deu um passo para trás, sentindo-se estranhamente leve ao ser libertado do fardo de amar uma ilusão. Virou as costas para a mulher que um dia chamara de esposa e caminhou ao lado de Esperança, pronto para o acerto de contas jurídico que se seguiria. 3 meses depois, o cenário era de renovação e paz. No escritório da empresa, Ricardo assinou as últimas páginas do divórcio, sentindo que cada rubrica era um passo em direção à própria vida. Marina, sua secretária, trouxe-lhe um convite manuscrito que exalava o perfume da gratidão. Ricardo, gostaria de convidá-lo para um almoço especial. Tenho uma surpresa que vai alegrar seu coração, dizia a mensagem de Esperança. Ao chegar à casa simples da idosa, ele foi recebido com um abraço que curava feridas muito mais profundas do que as da córnea. Ele estava livre, pela primeira vez em décadas, enxergava o mundo sem os filtros da manipulação. A casa de Esperança era um refúgio de histórias e afetos verdadeiros. Ricardo observava a nitidez dos detalhes ao seu redor, as fotografias amareladas, o viço das plantas medicinais e a serenidade no rosto da mulher que o salvara. Ela o questionou sobre o que ele realmente recuperara, e ele entendeu que a visão física era apenas a superfície. A dignidade, a capacidade de confiar nos seus instintos, de ver as pessoas como elas realmente são, refletiu ele. O tratamento não apenas restaurara seus olhos, mas recalibrara sua bússola moral, permitindo-lhe distinguir o joio do trigo nas relações humanas. A grande surpresa do dia chegou batendo à porta: Fernanda, a neta de Carlos, o filho que Esperança perderá. Ver a linhagem de Carlos viva e presente trouxe uma emoção avassaladora para a sala. Fernanda, acompanhada de suas 2 filhas pequenas, representava a continuidade de uma história que Viviane tentará apagar. Senhor Ricardo, muito prazer. A vovó Esperança falou muito sobre o senhor, disse a jovem,
enquanto a pequena Ana Carolina, de 7 anos, observava o homem que fora curado por sua bisavó, comparando a lenda familiar do avô que não teve a mesma sorte. O encontro não era apenas uma celebração do passado, mas o lançamento de um futuro com propósito. Esperança, sempre visionária em sua humildade, propôs a criação de um centro de tratamentos alternativos para casos considerados irreversíveis pela medicina tradicional. Quero criar um centro de tratamentos alternativos. Pensei em chamar de Centro Carlos Santos em memória do meu filho, revelou ela, convidando Ricardo para ser seu parceiro oficial. Ele sentiu o coração acelerar com a perspectiva de transformar sua fortuna e sua experiência empresarial em um legado de cura e esperança para outros desenganados. A proposta de esperança era o fechamento perfeito para o ciclo de dor. Ricardo via na parceria a chance de dar um sentido novo ao sofrimento que enfrentará. Esperança, isso seria incrível. Então, é um sim. É muito mais que um sim. É um sonho se realizando, declarou ele, emocionado. O projeto uniria o conhecimento ancestral dela aos recursos e a visão executiva dele, criando um bastião de resistência contra o fatalismo médico. Fernanda, com lágrimas nos olhos, via ali a redenção da memória de seu pai, Carlos, que finalmente teria seu nome associado à luz e não à escuridão. No meio da conversa séria, a curiosidade infantil de Ana Carolina trouxe à tona o tema do perdão. A menina, com a pureza que só as crianças possuem, questionou por que Viviane fora má e se ela fora perdoada. Sabe, Ana Carolina, às vezes as pessoas ficam com medo quando não conseguem controlar as situações e quando ficam com medo fazem escolhas ruins, explicou Ricardo, tentando traduzir a complexidade da traição para a mente de uma criança. Ele percebeu que a maldade de Viviane nascia de um vazio existencial tão profundo que o medo da pobreza e da perda de status superava qualquer rastro de humanidade. A resposta de esperança sobre o perdão foi a lição final de Ricardo naquela jornada. Mesmo sem nunca ter recebido um pedido de desculpas de Viviane, que desaparecera após o confronto, a idosa escolhera perdoar para libertar a si mesma. Perdoar não é sobre a pessoa que nos machucou, é sobre libertar nosso coração para poder amar de novo, ensinou ela, enquanto se ajoelhava diante da bisneta. Ricardo sentiu que aquelas palavras eram o selo final de sua cura. Ele não precisava da retratação de Viviane para ser feliz, precisava apenas da paz que a verdade e a bondade de esperança lhe proporcionaram. O almoço seguiu com a leveza de quem não tem mais segredos a esconder ou fardos a carregar. Ricardo observava Ana Carolina falar sobre as plantinhas que curam, percebendo que o ciclo da vida estava sendo restaurado ali mesmo, naquela mesa simples. Ele recuperara a visão para enxergar um novo caminho, uma nova família por afinidade e uma missão que honraria cada dia de escuridão que enfrentará. A jornada que começara com um diagnóstico de cegueira terminava com uma clareza absoluta sobre o que realmente importava, o amor, a justiça e a inabalável força da esperança. Ricardo compreendeu, sentado naquela mesa simples, que o verdadeiro milagre operado por esperança transcendia a biologia. Não eram apenas as ervas que haviam restaurado sua visão, fora o cuidado materno e a dedicação genuína que atuaram como um antídoto definitivo contra o veneno da traição. Ao observar Fernanda e as crianças, ele percebeu que não estava apenas diante de desconhecidos, mas de uma família escolhida, forjada na resiliência e na cura. Esperança, posso confessar algo? Quando te conheci, achei que você ia curar apenas minha visão, admitiu ele, emocionado com a nova vida que se descortinava. A idosa, com sua sabedoria característica, questionou se não for exatamente esse o resultado. Ricardo, porém, balançou a cabeça, explicando que ela restaurara sua capacidade de confiar e sua fé na humanidade. Você curou muito mais que isso. Minha autoestima, minha esperança no futuro, minha fé nas pessoas boas, afirmou ele. Com um sorriso acolhedor, Esperança devolveu o mérito ao amigo, reforçando que ela apenas indicara a direção. Ricardo, você é que se curou. Eu apenas mostrei o caminho, disse ela, embora ambos soubessem que o apoio dela fora o alicerce de tudo. A conversa tomou um rumo inesperado quando Fernanda mencionou uma carta enviada por Viviane. A ex-mulher de Ricardo, após meses de silêncio e isolamento, enviará uma mensagem pedindo perdão e solicitando um encontro com a avó. Viviane me escreveu semana passada. Pedindo perdão, dizendo que refletiu muito, revelou Esperança.
Ricardo, agora fortalecido pela própria jornada, não sentiu raiva, mas curiosidade sobre a reação da idosa. Ela explicou que já havia respondido, mantendo as portas abertas, pois a dor lhe ensinara que o perdão é o valor mais alto. A pequena Ana Carolina, sempre atenta, trouxe a questão para o campo pessoal de Ricardo, perguntando se ele também seria capaz de perdoar a mulher que tanto o fizera sofrer. Olhando para a pureza daquelas crianças, ele sentiu que o peso do passado finalmente se dissipara. Sabe, Ana Carolina, já perdoei porque aprendi que perdoar é o remédio mais poderoso que existe. Igual às plantinhas da vovó, respondeu ele, selando um pacto de paz com sua própria história. Ele entendeu que guardar rancor seria como manter uma venda nos olhos que ele tanto lutara para remover. Ao se despedir daquela casa, Ricardo não carregava apenas a alegria da visão recuperada, mas um propósito renovado. O fim de seu casamento tóxico não fora uma perda, mas uma limpeza necessária para que ele pudesse enxergar o que realmente importava. 6 meses depois, esse propósito materializou-se na inauguração do Centro Carlos Santos. O local tornou-se um refúgio para aqueles que a medicina convencional havia desenganado, oferecendo uma segunda chance baseada nos métodos que salvaram Ricardo e que outrora quase salvaram Carlos. O sucesso do centro no primeiro ano foi avassalador, com números que comprovavam a eficácia do amor aliado ao conhecimento milenar. Mais de 200 pessoas encontraram alívio e cura sob a gestão de Ricardo e a orientação técnica de Esperança. 230 pessoas atendidas, 187 casos de melhora significativa, 92 casos de cura completa, informou Marina, ao entregar o relatório de impacto. Ricardo sorriu, percebendo que o maior sucesso não estava nos dados estatísticos, mas no fato de que nenhuma daquelas famílias fora destruída pelo desespero ou pela negligência. Da janela de seu escritório, Ricardo observava a cena que resumia sua nova existência, Esperança no jardim, pacientemente ensinando Ana Carolina os segredos da terra e das plantas medicinais. Eram 3 gerações unidas por um fio invisível de cura e afeto. Ele percebeu que o que começara como uma promessa improvável em um banco de parque transformará-se na missão de sua vida. A cegueira física fora apenas o prelúdio para uma abertura profunda de seus olhos espirituais, permitindo que ele enxergasse a luz mesmo nas sombras mais densas. A gratidão que sentia por Esperança era imensurável. Ela não fora apenas uma enfermeira ou uma mentora, fora um anjo disfarçado que aparecerá no momento de sua maior escuridão. Às vezes, quando menos esperamos, um anjo disfarçado de idosa simples aparece em nossa vida, refletiu ele, compreendendo que a maior deficiência humana não é a falta de visão, mas a incapacidade de reconhecer e praticar o amor. A jornada de dor terminara, dando lugar a uma trajetória de serviço e compaixão que honrava a memória de todos que sofreram antes dele. Ricardo agora enxergava o futuro com uma clareza que 45 anos de visão normal nunca lhe haviam proporcionado. Ele via um caminho de auxílio ao próximo, de reconstrução de laços e de valorização das coisas simples. O Centro Carlos Santos era o testemunho vivo de que, quando o conhecimento se une à empatia, o impossível torna-se realidade. Ele não era mais um empresário solitário e focado apenas em resultados, era um homem integrado a uma comunidade, movido por uma força que nenhuma procuração bancária poderia comprar ou transferir. A história que começara com lágrimas de desespero no Parque das Flores terminava com um sorriso de plenitude sob o sol do Jardim do Centro. Ricardo sabia que a verdadeira cura sempre vem do amor, e que a luz que agora inundava seus olhos era apenas um reflexo da paz que habitava sua alma. Ele estava pronto para os próximos anos, seguro de que, com a esperança ao seu lado e a verdade como guia, nunca mais caminharia na escuridão. O futuro era, enfim, luminoso e cheio de possibilidades para todos aqueles que acreditassem no poder da renovação.